noite. Que bom é estar mais uma vez na casa do Senhor, não é verdade? Eu vejo que, eu não sei se o senhor reparou, pastor, mas está aumentando o número de pessoas no culto da noite, irmãos e irmãs. Então, isso é motivo de nos alegrarmos, né? Porque ficamos tanto tempo isolados, né? E a igreja se revitalizando agora nesse tempo. Então nós estamos felizes por isso, porque a igreja está voltando, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, amém, irmãos? Então a igreja vai permanecer de pé, proclamando o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Que bom, eu quero convidar vocês então a abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, a partir do verso 18. Então, para você que não está habituado, talvez, Novo Testamento, nós temos o Evangelho de Mateus, o segundo Evangelho, Evangelho de Marcos. Qualquer dificuldade que você tiver, você pode pedir ajuda ao seu irmão, à sua irmã aí do seu lado, ok? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, do 18 até o verso 22. Amém? Todos encontraram? Que bom, então eu posso ler a palavra de Deus. Eu estou lendo na versão Almeida, ok? Se houver alguma diferença aí, você já está informado. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 18 do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Ok, até aí, perfeito. Uma observação aqui, um fato, a observação de um fato que aconteceu. Eles estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Veja que essa é uma pergunta provocativa. Eles não simplesmente jejuavam, usavam o jejum como recurso para questionar. Vamos continuar então lendo a palavra de Deus. Respondeu-lhes Jesus. E as respostas de Jesus são incríveis. Há uma sabedoria intrínseca em cada resposta que Jesus dá às perguntas que são feitas a ele. E ele respondeu: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Eu fico imaginando teólogos respondendo essa pergunta. Acho que eles prescrutariam o texto do Antigo Testamento. Não, ele vem e traz uma metáfora, uma história, uma parábola. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Verso 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, irmãos? Eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor nesse momento, colocando a sua vida diante do Senhor, o seu coração, e eu vou dar esse tempo a você e nós vamos orar também juntos. Então, nesses primeiros instantes, faça uma oração dizendo: Jesus, fala comigo, fala ao meu coração, ele está aberto para acolher a tua palavra. Senhor,
muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos oferece aqui diante da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelos louvores que foram cantados. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, como o Senhor falou através das canções. Que na exposição, ó Deus, de Tua santa palavra, a Tua voz seja ouvida por nós. Nós te pedimos também que o Senhor fale aos nossos corações, através do momento missionário. Ó Deus, em todos os momentos deste culto, nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o ser humano é religioso. Faz parte da condição humana ser religioso. De modo que se você visitar qualquer cultura, qualquer povo, qualquer língua, você observará a experiência religiosa. Ela é intrínseca, ela é inerente à condição humana. O ser humano Deus fez o ser humano com um vazio infinito em si. E a gente quer, de qualquer maneira, ocupar esse vazio. Há um vazio em nós. Por isso eu repito, o ser humano é, em sua condição, um ser religioso. Em qualquer país, em qualquer povo, em qualquer língua, você observará as expressões religiosas, porque somos religiosos. E até os homens e mulheres que às vezes tentam fugir da experiência religiosa, porque as consideram experiências de ignorantes, às vezes constroem, a partir dos seus novos castelos, outras experiências religiosas. A ciência pode se tornar uma religião. Pode se tornar uma religião. A política pode se tornar uma religião. Basta você criticar um candidato de estimação, por exemplo. Acabou, o chão saiu. E você vai ver uma defesa ali de uma nova religião. A imaginação do homem, diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. E de verdade, é uma fábrica de ídolos. Somos capazes, nós temos inteligência suficiente para arquitetar novas religiões, para fazer da ciência, fazer da política novas religiões. Sim, porque somos religiosos. Há um vazio em nós e nos agonizamos. E essa agonia nos conduz às expressões religiosas. Mas às vezes a religião se converte num grande inimigo da própria alma. Sim, as expressões religiosas às vezes se convertem em grilhões que aprisionam a nossa alma, que destroem a nossa alegria, que pervertem o nosso sorriso. Há pessoas que, por causa da religião, atiram aviões em prédios, ou não. E não pense que isso é coisa da religião de lá, do nosso vizinho. O cristianismo executou muitas pessoas. E não pense que é uma certa religião cristã. O protestantismo, em seu nascimento, executou muitas pessoas por questões mínimas. Às vezes, a religião se converte no próprio inimigo da alma humana, da alegria humana. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. Que as expressões religiosas não se convertam em nós em grilhões que aprisionam o nosso crescimento, a nossa alegria, o nosso sorriso, a presença de Deus em nós. E toda vez que eu leio o Evangelho, eu percebo Jesus dinamitando experiências religiosas que se converteram em grilhões, em prisões da alma, em sepulcros das experiências mais incríveis que eles poderiam ter feito do Espírito Santo, no ou com o Espírito Santo. Nós estamos aqui diante de um texto em que discípulos de João e discípulos dos fariseus vão até Jesus interrogá-lo acerca
dessa expressão da religião de Israel muito importante, o jejum. Um rito fundamental, uma expressão fundamental da experiência religiosa judaica, o jejum. Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Quando nós olhamos para um documento antigo do final do primeiro século de Daquê, a gente observa nesse documento que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Era uma observância ritual dos fariseus, fazia parte da prática espiritual destes fariseus. Eles jejuavam 2 vezes por semana. O calendário moderno judaico tem 28 dias destinados ao jejum. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos uma ordem em Levítico para jejuar no dia do perdão, Yom Kippur. Uma vez por ano, diz Levítico 16, afligireis a vossa alma no dia da expiação. É interessante observar que o jejum, porque veja, nós estamos falando sobre o jejum, questões que foram colocadas a Jesus sobre o jejum. O povo de Deus jejuava em momentos tristes, de doença, de ameaça de guerra, de desespero. Veja, as experiências de jejum que os homens de Deus fizeram no Antigo Testamento estão associadas a momentos de perigo iminente, de catástrofes, de guerras, de doença, de luto. Ou vocês não se lembram de Ana, mãe do profeta Samuel, grande profeta Samuel e primeiro juiz? Vocês se lembram dessa experiência? Aliás, primeiro juiz não, eu falei a ordem errada, é o último juiz. Vocês se lembram de Ana? Ana jejuou por causa do desespero da infertilidade. Sim, ela jejuou. Davi jejuou. O rei, aliás, o principal rei de Israel, quando soube da morte de Abner. Ou não nos lembramos da experiência de Esther, de Mordecai e de todo o povo de Deus diante da ameaça de Amã? Ou vocês não se lembram de Daniel, no capítulo 9 e 10, depois de ler palavras de Jeremias e observar que eles atravessaram 70 anos do exílio, 70 tristes anos do exílio, devido às consequências do abandono que fizeram de Deus? Porque os exílios são meras consequências de um povo que decidiu se isolar na idolatria, se isolar na prostituição cultural, se isolar da presença de Deus, da palavra de Deus, da lei do Senhor. Os exílios são consequências naturais de um povo que abandonou o seu Deus. Daniel jejuou, vestiu pano de saco e cinza, buscou a Deus em orações, súplicas, um profundo sinal de arrependimento por si e pelo povo, diante desse reconhecimento que ele fez do exílio como consequência do pecado do povo de Deus. Ou não nos lembramos de Isaías 58, o profeta Isaías ensinando sobre o verdadeiro sentido do jejum, o arrependimento, a tristeza, aliás, arrependimento diante do comportamento social de um povo que oferecia ritos vazios a Deus, mas não estabelecia justiça na sociedade, não alimentava os que estavam com fome, os que tinham sede. Isaías conserta essa perspectiva religiosa vazia do jejum, dizendo, bem, o verdadeiro jejum é estabelecer a justiça, é viver os princípios da lei, é se arrepender dos nossos pecados. Queridos irmãos, os jejuns foram estabelecidos depois do exílio, marcando como um sinal dos momentos tristes e angustiantes atravessados pelo povo de Deus naquele grande exílio. Por exemplo, no 4º mês foi estabelecido um jejum que relembrava o momento da invasão de Nabucodonosor. No 5º mês, o jejum foi estabelecido diante da queima do próprio templo e de outros prédios diante da invasão. Marca o assassinato de Gedalias, que foi colocado como governador em Judá pelo rei da Babilônia.
O jejum do 10º mês mostra o cerco de Jerusalém. Veja, todos esses jejuns que foram estabelecidos no calendário judaico eram memórias de tempos tristes, tinham um propósito santo. Eles lembravam aos israelitas coisas tristes que acontecem quando as pessoas deixam de viver a palavra de Deus. Sim, agora, nas mãos dos fariseus, dos essênios, dos discípulos de João Batista, o jejum se tornou uma prática de bajular Deus, de obter o seu favor, tornou-se um dever, uma obra, uma lei, esvaziou-se nas cascas vazias de uma religião que aprisiona, tornou-se grilhão, tornou-se motivo de preconceito, tornou-se motivo de julgamento, porque eles vão até Jesus para inquiri-lo acerca do jejum. Por que os seus discípulos não jejuam? Nós somos maiores, nós cumprimos os mandamentos de Deus, nós jejuamos. Você se lembra daquele fariseu que foi ao templo orar, e um pecador ao seu lado, e ele dizia a si mesmo, porque é só a si mesmo que ele poderia dizer isso: Senhor, eu entrego todos os meus dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana. E ele foi descrevendo experiências religiosas vazias, mas que faziam dele alguém que poderia julgar o outro. E o pecador não era capaz de olhar para os céus, porque ele tinha consciência de quão pecador ele era. Irmãos, 2 afirmações eu faço a partir desse texto. 2 afirmações apenas. A primeira afirmação é: a religião pode roubar a alegria de estar com Jesus. As 2 afirmações nascem das metáforas, das parábolas que Jesus usa para responder à interrogação dos fariseus e dos discípulos de João Batista. Aqueles mesmos que transformaram a religião em prisão. A religião, eu afirmo mais uma vez, pode roubar a alegria de estar com Jesus. Olha o que Jesus responde. Verso 19: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Veja a pergunta de Jesus, uma pergunta perspicaz, inteligente. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Cristo usa aqui uma parábola cristológica, uma parábola que fala sobre Ele mesmo, sobre Cristo, quem Ele era. Uma perfeita metáfora, uma excelente comparação. Eu sou o noivo. Ele usa essa riqueza desse detalhe para mostrar quem Ele era. Eu sou o noivo. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Lá ele também se autodenomina noivo. Vocês se lembram em João 3, quando os discípulos de João Batista vão dizer a João Batista: aquele que o Senhor nos apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está batizando, e as pessoas estão indo em direção a ele, como se estivessem provocando João Batista, dizendo assim: o nosso público está diminuindo, o público de Jesus está aumentando. E aí João Batista dá aquela resposta incrível: bem, ele é o noivo tem a noiva, e a minha alegria consiste em participar dessa grande festa, a festa do encontro do noivo e da noiva. O importante é que ele cresça e eu diminua. Ele é um noivo, irmãos. É tão interessante observar como a religião sepultou a alegria dos discípulos de João Batista e dos discípulos dos fariseus. Sepultou. Às vezes a religião torna a nossa alma triste, e quão triste ela se torna diante dos grilhões tão claros que às vezes a religião produz em nós.
Precisamos estar atentos, porque há pessoas que convertem a Bíblia em arma, por causa da religião. Irmãos, a Bíblia já foi usada para justificar a escravidão. A pergunta que nós precisamos fazer seriamente é: será que através da palavra estamos gerando vida? Será que a forma como a gente tem vivido, experimentado a religião, tem sepultado também a nossa alegria? Eles estavam tão inquietados diante dessa pergunta teológica sobre jejum, porque os discípulos de Jesus não jejuam, que eles não perceberam quem estava com eles. Quem estava com eles? O próprio Jesus. Os olhos daqueles homens estavam cerrados, porque a religião se tornou para eles esse sepulcro. A experiência com Jesus é uma experiência alegre. Eu não consigo ver a experiência com Jesus, eu não consigo ver da experiência uma experiência triste. Os que experimentam Cristo, os que vivem Jesus, os que vivem o Evangelho, têm um sorriso, ainda que no meio da tristeza. Porque é muito especial ser filho de Deus, é muito especial ser igreja de Jesus. Nós não podemos sepultar a alegria da experiência com Cristo, por causa de ordens, por causa de experiências que já foram mortas, ultrapassadas, já não existem mais. Há uma alegria nova, intrínseca ao Evangelho, inerente àqueles que ouvem com sinceridade o apelo do Evangelho. Por isso talvez Jesus inicie o seu maior sermão com as bem-aventuranças, porque são alegres aqueles que choram, porque são consolados. São alegres aqueles que buscam a paz, os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. São alegres aqueles que buscam justiça, buscam misericórdia. São alegres aqueles que são perseguidos por causa dessa justiça. Irmãos, há uma alegria no Evangelho. Aqueles homens sepultaram a alegria por causa da religião. A religião se converteu em uma grande arma. Uma arma que sepultou a possibilidade de experimentarem Jesus. Paulo, no alto da religião, no lugar mais elevado da religião, ele se viu perseguindo a experiência, a esperança de Israel, Jesus Cristo. No alto da sua religião, no topo mais alto da sua religião. Saulo, por que você me persegue? Imagina a caminho de Damasco, a experiência da luz. Por que você me persegue, Saulo? Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Eu imagino que esse encontro em Atos 9, a caminho de Damasco, se tornou um eco. Por várias vezes Paulo diz isso em suas cartas. No capítulo 15 da carta aos Coríntios, ele fala: eu persegui a igreja de Deus, não posso nem ser chamado de apóstolo. Em Gálatas, da mesma forma, eu persegui a igreja de Deus, capítulo 1 da carta aos Gálatas. Eu persegui a igreja de Deus. Da mesma forma, em Filipenses capítulo 3, quando ele de forma muito clara mostra que, em comparando a religião com a sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo isso é esterco, tudo isso é vazio. Ele disse assim: se alguém pode se orgulhar da sua própria carne, eu posso me orgulhar. Eu sou fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, irrepreensível. Ele disse acerca de si mesmo tudo isso. Mas em comparando tudo isso, a sublimidade do conhecimento de Cristo, passei a considerar perda diante de Jesus, diante do conhecimento de Cristo. Bem, a religião pode roubar a alegria de estar com Jesus, mas, segunda coisa e última, a religião pode conter a expansão natural do reino de Deus. Veja a outra metáfora que Jesus usa:
Ele usa a primeira do noivo e ele usa uma segunda, veja só. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura, o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, irmãos? Nos princípios batistas há uma expressão muito peculiar, tradicionalíssimo. É quando a tradição se transforma numa arma de atraso do crescimento do reino de Deus. O reino de Deus é como esse vinho novo. Aqueles homens estavam experimentando a grande possibilidade de serem receptáculos de couro, odres novos. Foi oportunizado a eles a possibilidade de serem odres novos que acolhem o vinho novo. Mas eles sepultaram mais uma vez essa possibilidade. Eles não só perderam a alegria de estar com o noivo estava ali, não era sinal de tristeza, não era momento de fazer jejum. O jejum simbolizava o caos, a tristeza, a angústia, o perigo iminente. Eles não só sepultaram a alegria, mas eles perderam a oportunidade de serem receptáculos novos, para acolherem o vinho novo. Porque o vinho, o reino, é como o vinho. Em sua fermentação ele expande naturalmente. Se os odres são velhos, aquele odre arrebenta, aquele receptáculo arrebenta, aquele recipiente arrebenta, porque ele não suporta a alegria do novo. Irmãos, nos princípios batistas, os próprios batistas combatem o tradicionalíssimo, velhas estruturas que às vezes sufocam a alegria do novo. Ou vocês não se lembram que uma bateria era considerado o instrumento do diabo? A boa nova é uma alegria, é uma boa notícia que vai sendo derramada nas nossas vidas. E essa boa nova, as boas novas, elas nutrem a expectativa de encontrar odres novos que acolhem a beleza da novidade da vida. Os discípulos dos fariseus, os discípulos de João Batista perderam a grande oportunidade de suas vidas, de viverem ao lado do noivo, de receberem o vinho novo, a porção nova, a vida nova, porque o evangelho é isso. Eis que tudo novo se fez, nova criatura, nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o vinho novo, esse é o evangelho, as boas novas, que nutrem a expectativa de encontrar receptáculos novos, recipientes novos, odres novos, para a expansão de suas virtudes, de seus frutos, de seus dons. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero ser um receptáculo novo. Eu quero ser um recipiente novo que recebe e acolhe as boas novas do evangelho. E você? E você? Não deixe, não permita que a religião sepulte a alegria do seu coração. Não permita que a religião ofusque dos seus olhos a presença clara do noivo. Ele está conosco. Amém, irmãos? Não permita ser um receptáculo que não admite as experiências novas, os momentos novos com Jesus, porque a vida com Cristo é uma novidade a cada dia, amém? Uma novidade a cada dia. A gente não consegue esgotar Jesus. As pessoas que buscam a Jesus com honestidade, com clareza, eles percebem isso. A gente não esgota, são experiências novas a cada dia, que você seja esse receptáculo novo, que acolhe, recebe
com alegria as experiências novas do Evangelho. Que Deus abençoe as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém.